Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre a região do Nordeste brasileiro. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Começaremos pela divisão política, os estados da região do Nordeste. Nós temos o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o estado da Bahia. Divisão macro-regional é dividida em 4 regiões. Primeiro, nós temos o meio-norte, região de transição entre o bioma cerrado e a floresta amazônica. Depois, temos o sertão semiárido, com altas temperaturas, clima quente e seco. Posteriormente, o agreste, região de transição interflúvio entre o litoral e o sertão nordestino. Por último, a zona da mata. Pelo fenômeno de maritimidade, mantém sua temperatura média em 25 graus e alta pluviosidade. Nessa região é que estão localizadas as maiores cidades da região do Nordeste. Aqui nós temos um mapa mostrando as áreas mais secas e as áreas mais úmidas do Nordeste brasileiro. Vamos falar da Zona da Mata e suas principais características. Primeira região do país a ser ocupada. A origem do nome é provinda da antiga floresta Mata Atlântica, que recobria a área nos séculos anteriores. Sua economia antes era açucareira, agora industrial, pois passou pelo processo de urbanização. Detém as principais cidades do país, como exemplo, Recife, Salvador e Fortaleza. Área de alto contraste social. Na Zona da Mata, encontra-se a zona açucareira com as seguintes características. Área desde o Rio Grande do Norte até o estado da Bahia. Diversificação das atividades econômicas, indústria, pecuária, produção de frutas, entre outros. Alta produtora de cana-de-açúcar, podemos citar como exemplo o estado do Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Por último, temos também a zona cacaueira. Está localizada no sul da Bahia, alta produtora de cacau, maior exportadora de cacau do país. Com a crise do cacau, diversificou a economia para outros ramos, como a indústria, relevância para a produção da celulose, produção de frutas, turismo, entre outros. O Recôncavo Baiano, região em torno da cidade de Salvador, polo industrial em expansão. A cidade de Camaçari é um dos polos petroquímicos mais importantes do país. Apresenta alta produção de tabaco. Vamos agora abordar as características da região ali do Agreste. É uma faixa de transição entre o litoral e o sertão. Por isso, não possui uma vegetação muito definida, tendo características das duas regiões que a cercam. Importante polo de pecuária leiteira. Tem importantes regiões de comércio, entre elas se destacam Caruaru, Pernambuco, Feira de Santana e Vitória da Conquista na Bahia e Campina Grande, na Paraíba. Atualmente desenvolve a produção de algodão, incentivada pelas pesquisas realizadas pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Hoje em dia, já é possível a produção de algodão colorido, que tem um valor muito mais elevado que o branco. Aqui nós temos fotos do algodão colorido e do algodão branco, localizado ali na região do Agreste, na região do Nordeste. Vamos agora falar do sertão nordestino. A pecuária extensiva e a agricultura comercial é o grande destaque da região. Regiões de destaque: Vale do Açu, Rio Grande do Norte, frutas, uvas e manga. Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco.
Destaca-se frutas, uva e também manga. Oeste da Bahia, destaca-se o café, soja e frutas. As áreas de irrigação são as que mais ganham destaques, pois unem fatores climáticos, baixa umidade e solo seco, e as mais modernas técnicas de irrigação, o que favorece a alta produção e qualidade. Vamos falar agora da região do Meio Norte. É uma faixa de transição, também chamada de interflúvio, entre a floresta amazônica, úmida, e o sertão nordestino, seco. A mata dos cocais é a vegetação predominante, o que tornou-se base da economia da região. A região é uma das maiores produtoras de óleo para utilização na indústria de cosméticos, como também a extração do óleo de carnaúba para a produção de ceras e lubrificantes. Vamos agora abordar a transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição do Rio São Francisco? Bem, integrar as bacias do Nordeste Setentrional, Norte, tornando rios temporários em permanentes. Estados beneficiados pela transposição. Nós temos o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Algumas dificuldades encontradas. Primeiro, a questão do relevo. Vencer as barreiras físicas. Temos também a questão climática. A alta temperatura do clima faria com que a evaporação da água fosse elevada. E, por último, a questão política social. Quem realmente irá se beneficiar com a transposição? Sobre a vegetação da região nordestina. Temos a caatinga, vegetação do semiárido, a Mata Atlântica, litorâneo úmido, mangues e restinga, situado no litoral. O bioma cerrado, que aparece no Maranhão e no estado do Piauí, as matas dos cocais, mata de transição para a floresta amazônica. Aqui, dados sobre a proporção de municípios com incidência de pobreza acima de 50% em 2003. Vamos agora falar sobre o Nordeste atual, economia e recursos naturais. Nas últimas décadas do século XX, houve um maior dinamismo na economia nordestina, principalmente no setor industrial, agrário e de serviços. Com a criação da Sudene, o setor secundário e industrial recebeu a maior parte dos investimentos. Como consequência, houve a montagem de importantes e modernos centros industriais, porém de forma concentrada na Bahia, Pernambuco e Ceará, principalmente nas capitais, com destaque para as indústrias de transformação e de confecções. Com a política de desconcentração industrial, a partir da década de 1990, os governos estaduais têm investido em infraestrutura e oferecido vantagens, como incentivos fiscais para atrair indústrias. Entretanto, a implantação de uma indústria, em geral bastante automatizada, abre pouco postos de trabalho, quase sempre mais qualificados, além de contribuir com impostos reduzidos. Assim, apenas algumas empresas transnacionais ou de capital nacional acabam sendo as mais beneficiadas. Quanto ao setor agrícola, destacam-se duas importantes monoculturas cultivadas na zona da mata: a cana-de-açúcar, especialmente em Alagoas e Pernambuco, e o cacau, no sul da Bahia. No meio norte, além da agricultura tradicional, cana, soja, mandioca e arroz,
e do extrativismo vegetal babaçu, carnaúba, têm crescido as plantações de soja no sul dos estados do Maranhão e Piauí. Cultivo que se estende até o sertão, chegando ao oeste da Bahia. A fruticultura irrigada no Nordeste adquire cada vez mais importância, não apenas no mercado interno, mas também para a exportação. É desenvolvida no Vale do São Francisco, uvas e mangas. Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, melão e manga. No sertão do Ceará, acerola, melão, além de flores. A maior região produtora de melão do país localiza-se no Polo Açu, Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o Polo Petrolina Juazeiro firmou-se como grande exportador de manga, banana, coco, uva, goiaba, melão e pinha. Fatores que oferecem vantagens à fruticultura do Nordeste: mão de obra barata e disponível, preços atrativos das terras e localização do Nordeste em relação à Europa e aos Estados Unidos da América, reduzindo o tempo e o custo de transporte. O desenvolvimento de tecnologias, criação de variedade de frutas, produção integrada, produção de mudas sadias, entre outras, e o aperfeiçoamento de técnicas de irrigação foram essenciais para o crescimento da atividade, que garante empregos no campo e na cidade, reduzindo o êxodo rural. Na pecuária, predomina a criação de animais de pequeno porte, como asínios, jumentos, mulas e burros, caprinos, cabras, ovinos, ovelhas e suínos, porcos. A criação de bovinos, bois, tradicionalmente desenvolvido no sertão de forma extensiva, vem crescendo também em áreas do agreste, próximos ao sertão, com solos de baixa fertilidade e pouca umidade, em áreas do Maranhão. A pecuária leiteira, na modalidade extensiva e voltada para o abastecimento da zona da mata, é praticada no agreste. No agreste, ainda se desenvolve a policultura comercial para o abastecimento da zona da mata, em médias e pequenas propriedades. É praticada em solos férteis, com boas condições de umidade, na fronteira com a zona da mata. O turismo é outra atividade econômica de grande importância, desenvolvida a partir das potencialidades naturais e dos atrativos culturais. O Nordeste conta com diversos parques nacionais, entre eles o da Serra da Capivara, no Piauí, com grande concentração de sítios arqueológicos e pinturas rupestres. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, Distrito Estadual de Pernambuco, e o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. Entre os eventos culturais destacam-se Carnaval, Salvador, Olinda e Recife, Festas Juninas, Caruaru e Campina Grande. Patrimônios culturais da humanidade, Olinda, Pernambuco, São Luís, Maranhão, Salvador, Bahia e São Raimundo Nonato, no Parque Nacional da Capivara, no estado do Piauí. Danças, comidas típicas e artesanato da região. Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Valeu!